robôs estão ficando mais inteligentes, mais eficazes, estão aprendendo a fazer as nossas tarefas. Não tem como isso dar errado. Oi, eu sou o Cava e hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento. Os robôs vão tirar nossos empregos e vai ficar todo mundo desempregado. Primeira coisa que eu acho interessante nisso é, por que essa onda de pessimismo? Talvez porque pela primeira vez os computadores estão ficando mais inteligentes que os seres humanos. E o ser humano não sabe lidar com poder, então ele acha que os computadores e os robôs vão ser que nem eles. Mas não tem motivo para os robôs se comportarem que nem a gente. Vai dar merda isso. Bom, mas falando sério agora, as discussões hoje no Brasil são muito binárias, principalmente entre esquerda e direita. Eu sei que as maiores chances é que esses poucos caras que me seguem e assistem meus vídeos se matem nos comentários. Mas é um assunto importante, por isso eu resolvi trazer ele mesmo assim. Isso é tão importante que isso foi o assunto principal dos últimos 2 encontros do Fórum Econômico Mundial em Davos. Mas é um assunto espinhoso, porque fala de política, fala de economia e principalmente fala de emprego, um assunto que toca muitas pessoas. O cenário é que a tecnologia está evoluindo muito e robôs e inteligência artificial e uma série de outras tecnologias vão conseguir automatizar tanto os nossos trabalhos que vão tirar nossos empregos. Historicamente isso já aconteceu muitas vezes. Para dar um exemplo só, a última revolução industrial. Mas o que a gente também viu nessas últimas revoluções é que a tecnologia tira emprego, mas depois ela gera mais emprego e melhores empregos. Uma amostra disso pode ser vista na Amazon. Eles têm um monte de robôs nos armazéns deles, e isso fez com que eles mandassem embora muitos funcionários. Mas a empresa que criou esses robôs já contratou mais de 15 mil funcionários, e deve chegar no próximo ano em mais de 100 mil funcionários. Mas se então tem mais e melhores empregos, por que isso é um problema? Porque a história também mostrou pra gente 3 outras coisas. Primeiro, o timing não é o mesmo. Se perde emprego e pode-se demorar algumas décadas para conseguir cobrir esses empregos perdidos. 2. Quem ganha emprego não necessariamente são as mesmas pessoas que perderam os empregos, pelo contrário. 3. E o pior de tudo, nessa transição se cria muita desigualdade. Só que agora a gente tem um componente que pode complicar ainda mais as coisas. A evolução está tão rápida e tão avançada que se acredita que agora não se criarão novos empregos. Alguns acreditam que a automação e a inteligência artificial vão tirar os empregos para sempre. Mas nem vou levar isso em conta. Eu acho que só o fato da gente, pelo menos durante algumas décadas, perder muito emprego já é suficiente para a gente discutir esse assunto a sério. A Universidade de Oxford fez uma pesquisa e chegou à conclusão que a taxa de desemprego pode chegar em 57%. Mas isso leva em conta 35 países desenvolvidos. Em alguns países como a China, essa taxa de desemprego pode chegar a 77%. Então, ainda que esses caras estejam errados e que esse número seja 4 vezes menos catastrófico, ainda assim a taxa de desemprego é muito alta. Aí você pode falar, mas isso é para peão de fábrica. Foda-se. Mas quem fala assim, além de ser um babaca, tá muito enganado. Médicos, advogados, programadores, não são só as profissões de colorinho azul que vão perder emprego. Um software novo desenvolvido pela JP Morgan que faz análise de negócios financeiros fez em segundos o que antes levava 360 mil horas das equipes deles. 360 mil horas seria o equivalente de um ano de 200 funcionários. A Microsoft e a Universidade de Cambridge desenvolveram um sistema de inteligência artificial que escreve código. Ou seja, o sistema sabe programar. Ele aprende com outros códigos prontos e vê o que funciona melhor para fazer o seu próprio código. O Elon Musk está tão preocupado com a inteligência artificial que resolveu criar uma empresa para fazer implante cerebral. A ideia é fazer download e upload no seu cérebro para deixar a gente equivalente aos computadores. Não tem como isso dar errado. Você também pode pensar, ok, mas o meu não vai tirar porque o computador não vai conseguir fazer 100% das tarefas que eu faço. Talvez, mas quanto do seu tempo e dos seus colegas a automatização poderia tirar? 20%? 30%? Se eles conseguirem resolver 30% do tempo da sua equipe, isso pode significar uma taxa de desemprego de 30%. Isso já seria suficiente para causar um estrago no seu mercado. E tem mais uma coisa. Desemprego gera crise e crise gera desemprego. Então, ainda que você não perca emprego e não esteja preocupado com quem vai perder, a situação é ruim para todo mundo. E por isso é muito importante se olhar para isso com carinho, não importa se você é de esquerda, de direita, de centro, seja lá o que for. Porque se o caldo entornar, o povo vai surtar e vai escolher as piores decisões possíveis. Se você tem medo de algum político tomar o poder, seja Lula, FHC, Bolsonaro, não importa quem você odeie mais, pode acreditar, o povo vai escolher alguém bem pior do que eles. E qual a solução? Bom, muita gente acredita que a solução é ter uma renda universal básica. O Elon Musk é um dos fãs dessa história. E é uma renda sem contrapartida, ou seja, a ideia é que o governo pague para todo mundo sem exigir nada. Peraí, a gente vai pagar para o cara ir surfar?
E seja qual for sua posição política, acredite ou não, gente de esquerda e de direita já defendeu essa teoria. Em 1797, Thomas Paine, um dos fundadores dos Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, já defendia essa ideia. E alguém já testou? Bom, tem diversas iniciativas no Brasil e no resto do mundo testando isso. Por exemplo, em Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, já é lei municipal implementar um programa de renda única básica. Você também teve outras iniciativas em cidades do Brasil, tem iniciativa nos Estados Unidos, tem iniciativa na Finlândia, tem iniciativa para acontecer agora. O problema é que todas elas são muito limitadas em alguns aspectos, ou em quantidade de pessoas, ou em tempo, ou em valor. Essas que aconteceram no Brasil, por exemplo, eram iniciativas de dezenas de reais. Isso não é renda básica. Alguém pode dizer, mas isso é justo? Pagar para o cara não fazer nada? Se você acha que isso não é justo, tá na hora de começar a dar outras ideias, porque a gente precisa de uma solução. Independente da sua opinião, essa não é uma questão de ser justo ou não ser justo. A questão é muito mais prática. Se esse cenário se concretizar, a gente precisa de uma solução, porque vai ser catastrófico. Ok, mas vamos supor que você acredite que esse seja o melhor caminho, ou o menos pior. Será que é possível fazer isso? A conta fecha? A verdade é que hoje a conta não fecha. Vamos supor que a gente pagasse um salário mínimo para cada brasileiro. Não vou nem entrar na discussão aqui se o salário mínimo dá para você viver com dignidade ou não. Se você der um salário mínimo para cada brasileiro, vezes 12 meses, esse número já bate na casa dos trilhões. Mesmo se você optar a dar isso só para os adultos, nós estamos falando de 1,5 trilhão por ano. Esse montante é maior do que o orçamento da União. Ok, dá pra gente parar alguns programas sociais, porque se você dá um salário mínimo para todas as pessoas, não tem por que você dar Bolsa Família. Até porque o Bolsa Família começa em R$ 85 por mês. Para a família que tem 2 crianças, esse número vai para 165 mais ou menos. Então o salário mínimo de quase R$ 1.000 compensaria você tirar esse dinheiro de alguns programas sociais. Mas a conta não fecha. Bolsa Família nós estamos falando de 30 bilhões. O benefício de prestação continuada mais uns 40 bilhões. Nós estamos falando de dezenas de bilhões, quando o buraco seria de trilhões. E tem outras opções? Tem. O economista norte-americano Milton Friedman, que ganhou o Nobel de Ciências Econômicas, sugeriu algo que ele chamou de imposto de renda negativo. A ideia era definir um número de corte, vamos supor R$ 3.000, e as pessoas que ganhassem menos daquilo no seu trabalho, o governo colocaria metade da diferença. Ou seja, se a nota de corte é 3.000 e você ganhou 1.000, a diferença dá 2.000, então o governo te daria 1.000, que é metade disso. Na prática, você terminaria com R$ 2.000 no final do mês. Ele acredita que com essa fórmula as pessoas trabalhariam mais para completar sua renda. Não sei se você sabe, mas 1/3 dos aposentados do Brasil continuam trabalhando para complementar sua renda. Obviamente que também fazem isso para ocupar a mente e se sentir produtivos. É uma teoria e faz sentido. Se é verdade ou não, se matem nos comentários aí para discutir o que vocês acreditam. Já o Jacques Attali, um economista e um ativista social francês, acredita que a automação vai ser tão grande que uma renda universal básica seria muito mais efetivo do que a proposta de Friedman. E a gente pode entrar numa discussão sem fim de achar que no começo deveria colocar o imposto de renda negativo e depois, em longo prazo, passar para uma renda básica universal, mas aí é uma outra discussão sem fim. Se você acha que está difícil discutir a reforma previdenciária, a situação vai piorar ainda mais. A questão é, você tem uma quantidade de pessoas que está pagando, uma quantidade de pessoas que está recebendo, só que essas pessoas estão vivendo mais, então você acaba tendo mais pessoas aqui durante mais tempo. E o que eles querem fazer com essa reforma? Atrasar um pouco quando esse cara passa desse lado de pagando para esse lado recebendo. O problema é que se essas previsões acontecerem, essa quantidade de pessoas talvez não aumente muito, mas essa quantidade vai cair bastante. Já o Bill Gates sugeriu que a gente deveria taxar os robôs. O empregador paga impostos sobre os funcionários, se os robôs estão tirando emprego, a gente devia taxar esses robôs. A primeira pergunta que a gente deveria fazer em relação a essa proposta é, isso mataria a inovação? Você pode achar que essa pergunta não é relevante. Foda-se a inovação, nós estamos preocupados com os empregos. Acontece que a gente não vive sozinho no mundo. Se a gente dificulta ainda mais a inovação no Brasil, o resto do mundo acelera, você acha que vai acontecer o que com os nossos empregos? Mas eu acho que não, eu acho que isso não mataria a inovação, porque as vantagens de automatizar empresas são muito grandes. Trocando pessoas por robôs, você tem menos custo de contratação, menos custo de treinamento, menos erros. Teve uma fábrica na China que trocou uma boa parte de seus funcionários por robôs e os defeitos de fabricação caíram em 80%. Esse empregador também teria menos processo trabalhista. No Brasil, só de processo trabalhista são 110 bilhões por ano que as empresas pagam. Menos acidentes de trabalho. No Brasil, são mais 100 bilhões que se gastam em acidentes de trabalho. Menos aviso prévio, menos multa de rescisão, menos prejuízos causados por funcionários mal intencionados, menos contabilidade trabalhista, menos feriados, que aqui no Brasil comem quase 70 bilhões das empresas por ano, e menos horas no Facebook. Então a produtividade com robôs é tão maior que mesmo você cobrando imposto desses caras ainda assim valeria a pena, não mataria a inovação. O problema de taxar robôs é outro. Isso seria como uma multa para quem está inovando. Você está transferindo uma responsabilidade para o empreendedor que não é dele. Até porque se a gente for cobrar imposto de todas as inovações que tiram emprego, a gente vai ter que taxar tudo, inclusive o uso de e-mail. Parece ser uma loucura, mas muita gente acredita que não.
Alguns anos atrás, o Aldo Rebelo, que é hoje nosso ministro de Defesa, e também já foi ministro de Ciência e Tecnologia no Brasil, ele criou uma lei que impedia qualquer órgão público de usar qualquer tecnologia que tirasse emprego. Então, apesar de parecer loucura para alguns, algumas pessoas acreditam que isso pode ser uma solução interessante. Mas o problema desse pensamento não tem a ver com justiça ao empregador, mas não deixar a gente menos competitivo em relação ao resto do mundo. Eu não sou contra cobrar mais impostos, porque a gente vai estar deixando de cobrar impostos nos funcionários. Mas a forma como esse imposto vai ser cobrado não pode ser feito em cima da automação. Porém, o maior problema dessa ideia é outro. É muito difícil definir quanto a gente vai cobrar. Porque o robô, na verdade, não é um humanoide que está tirando emprego de uma pessoa. Essa automação, esses robôs são hardware, são software, são processos, são algoritmos. Então estimar quantas pessoas estão perdendo emprego e que perfil são essas pessoas é muito difícil. Aquele software da JP Morgan que eu falei, a gente cobra imposto relativo a quantos funcionários? Os 200 que eu comentei? Tá, mas se o sistema resolver em segundos o que 200 funcionários levariam um ano para fazer, se eu usar esse sistema o ano todo, seria equivalente a 5 milhões de funcionários. Mas espera, a automação pode trabalhar 24 horas por dia, então seriam 15 milhões de funcionários. E aí você faz uma atualização, ou no computador que vai ficar mais rápido, ou no algoritmo, e esse número se multiplica? Não dá para saber, não dá para fazer essa comparação. E se você fizer isso numa fotografia do que é hoje, para comparar quantos funcionários tem hoje, é ainda mais burro. E eu não estou nem falando sobre terceirização. Lembra que hoje uma boa parte dos serviços que você usa estão na nuvem. Da coisa mais básica que é o e-mail a uma série de outras soluções. E esses softwares todos vão ficar lá na Irlanda. No mesmo coworking que está lá o servidorzinho da Facebook, da Apple, do Google, para não pagar imposto em seus países de origem. Então não só é impossível fazer esse tipo de cobrança, como seria muito mais inteligente você cobrar esse aumento de imposto em outras frentes. E tirar imposto de funcionário, porque isso pode inclusive incentivar a criação de empregos e fazer com que essa transição seja mais suave. E o Brasil? Bom, eu fiquei assustado. Quando eu comecei a pesquisar isso, eu descobri que o Brasil já tem uma lei para isso, aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente. A lei é de 2004, ela diz que todo brasileiro e estrangeiros que moram aqui em mais de 5 anos deveria receber do governo todo mês uma quantia para pagar as despesas mínimas de alimentação, saúde e educação. O autor dessa lei é o Eduardo Suplicy, que por essas e outras fica difícil de dizer se esse cara era à frente do seu tempo, um gênio, ou um puta de um maluco. Como se viu aprovar uma lei, a gente não sabe nem de onde vai tirar esse dinheiro. Mas a discussão aqui não é sobre ele. Tá, mas independente dessa lei, a gente está preparado para isso no Brasil? Acho difícil ser otimista em relação a isso. Políticos normalmente querem resolver o velho, querem voltar os empregos às fábricas, querem criar subsídio para as empresas não mandarem ninguém embora. Se investiu centenas de bilhões de dólares no Brasil nas últimas décadas. Não é modo de falar. Empréstimos com juros menores, incentivos fiscais e outros subsídios, e indústrias que no primeiro sinal de crise o que fazem? Mandam gente embora. Na cabeça do político tradicional, perder 5 mil empregos hoje é muito pior do que perder 5 milhões daqui a 10 anos. Porque daqui a 10 anos ele já roubou o que ele tinha que roubar. Ok, você vai dizer que isso movimenta a economia, mas o ponto é que não é sustentável. Se a gente tivesse investido centenas de bilhões de dólares em andar para frente, a gente estaria muito melhor hoje. E a tática parece dar certo. Você pode virar presidente dos Estados Unidos se você prometer que vai trazer os empregos nas fábricas de volta. Fora isso, aqui no Brasil, ações de longo prazo são absolutamente raras. E quando acontecem, é tudo sempre nas coxas, sem planejamento, feito com urgência e sem discussão. E o governo morre de medo de perder 1 centavo hoje. Então, quando se fala de impostos, é para aumentar impostos e não diminuir. E isso é porque é muito difícil a gente estimar os benefícios, porque são teorias. E por outro lado, é muito fácil estimar quanto se perderia para quem hoje detém o status quo, quem tem grande poder e lobby hoje. Se são centenas de bilhões que são gastos em incentivos, perdão de dívidas e multas, o fato dos super ricos não pagarem impostos, e não existe força de vontade no Brasil para fazer as grandes reformas. A gente não consegue nem fazer a lei valer. Só de super salários, aqueles acima do teto permitido, estima-se que são 10 bilhões jogados fora por ano. Então, se a gente já tem essa dificuldade toda, imagina mexer em leis que podem ser contestadas na justiça. Porque para acertar algumas dessas distorções, a gente teria que mexer na Constituição, porque direito adquirido não se muda. Então, enquanto o servidor do Legislativo se aposenta com quase 30 mil reais, alguém que trabalhou a vida inteira no setor privado vai se aposentar com 1.000 e pouco, ou no máximo 5 mil. Que é o teto. E a discussão fica ainda mais complexa. Alguns pensadores como Yuval Noah Harari acham que o grande problema nem será como pagar essas pessoas, mas achar um propósito para elas. Porque hoje o propósito das pessoas está muito relacionado ao emprego. Eu não desmereço isso, aliás, isso é uma discussão interessantíssima. E que o esclarecimento disso poderia inclusive resolver uma série de problemas que a sociedade tem atualmente. Mas na prática, essa história de achar propósito na vida é uma discussão muito mais próxima da Suíça do que do Brasil. Porque no Brasil, se você pagar milão por pessoa, tá na cara qual vai ser o propósito dela. É descobrir onde ela vai trabalhar para conseguir complementar essa renda, porque com milão é muito difícil. Além disso, outras pessoas, como o próprio Yuval Noah Harari, acreditam que a solução está acima da nação. Ou
Ou seja, a questão não é fazer a renda básica universal no nosso país, mas ter uma renda básica universal no mundo todo. Para isso ele acha que tem que ter um governo mundial. Aí fudeu-se tudo. Stephen Hawking, que é um dos caras mais inteligentes do mundo, disse que o problema não são os robôs. Segundo ele, não são eles que vão causar o apocalipse econômico, são os humanos gananciosos. Que é basicamente o mesmo problema do capitalismo, do socialismo, da igreja, da CBF, do Eike Batista. Tá, então o que o Stephen Hawking está dizendo é que o problema no futuro vai ser o mesmo problema que a gente teve no passado. Tá de sacanagem, né? Que em vez de ajudar, fica dando uma de filósofo. O que eu acho? Todo mundo sabe, é muito difícil fazer previsões sobre o futuro. A maior parte das previsões que eram catastróficas no passado foram erradas. O mundo está muito melhor. Ainda que a gente tenha todo dia um monte de notícias ruins, se a gente comparar o mundo de hoje com o mundo de 100 anos atrás, a gente está muito, muito melhor. Porém, essa previsão que nós estamos falando hoje de automação para as próximas décadas, ela é diferente das outras. Porque ela é baseada numa curva de evolução que está acontecendo. But hang on a second. We mastered the first industrial revolution and the second and the third, but we did it without having big meetings to master it. Why do we have to do it differently this time? Because the speed is so fast and the impact and the disruptive force. Não vai ser do dia para a noite, é uma transição que pode durar aí 30, 40, 50 anos. O problema é que não é que ela demora 50 anos e de repente ela aparece. Por exemplo, se a gente está falando que em 10 anos a gente vai ter uma taxa de desemprego de 80% na China, em 20 anos a taxa não estaria em 80%, mas ela seria tão alta que já seria um caos. Mas a minha crítica em relação à renda universal básica é outra. A questão não é se ela funciona, se ela não funciona, se ela é justa ou não é justa. Acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter. O que eu não gosto é que isso é dado como uma solução mágica. Dá a impressão de que simplesmente a gente precisa decidir que isso vai acontecer, ver de onde vai sair esse dinheiro e tá resolvido. Como se fosse uma solução mágica de vamos dar uma canetada e tá tudo resolvido. Estou falando isso porque eu acho que tem questões ainda mais complexas que precisam ser discutidas em conjunto com isso. Como fomentar empreendedorismo de verdade, como acelerar a criação de novos empregos, como preparar a próxima geração e para isso como revolucionar a educação. Então, ainda que você não saiba nada sobre política e economia ou que você saiba, mas não goste de discutir, essa é uma boa hora para você mudar esse comportamento. Porque a sua vida ou a vida dos seus filhos pode mudar muito nas próximas 2 décadas. É isso, espero que vocês, que são poucos que me seguem no YouTube, não se matem para discutir essa questão. Valeu, galera! Yuval Noah Harari. E é como Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari.